Lá. O Bitcoin é uma droga e eu posso te provar. Uma droga em vários aspectos. Primeiro vamos começar entendendo o que é o Bitcoin. Bitcoin é basicamente nada. É um código de computador que definiram que vão ter 21 milhões de pedacinhos. Então vamos lá. Bombom mandou 10 reais. Valeu, Bombom. Barba, quem comprar produto tem a oportunidade de pegar na ferramenta e do Marcelo. Tem. É uma chave de punção do Marcelo. Cara, vamos lá. Primeira coisa que ele fala aqui. Cara, o Bitcoin não é nada. Ele é apenas um código de computador. É isso! E é tudo isso. O Bitcoin é apenas um código de computador. Ponto. É isso. Que definiram que ele vai ter 21 milhões, ele chama de partinhas, né? Vai ter 21 milhões de partinhas. É exatamente isso, velho. O Bitcoin é exatamente isso e tudo isso. O Bitcoin é simplesmente um software de computador de código-fonte 100% aberto que qualquer pessoa pode auditar, qualquer pessoa pode rodar na sua máquina, qualquer pessoa pode copiar esse código e fazer a sua própria moeda, caso queira. Então o Bitcoin, ele é simplesmente isso mesmo, ele é apenas um código de computador. Só que aí que é o grande pulo do gato, João Pacífico. Ele é um código de computador que, ao mesmo tempo que todo mundo pode participar, inserir uma informação, verificar uma informação, ele é um código de computador que mantém o seu ledger imutável. O que você tem hoje, João? Explica pra mim, puxa aí na cachola aí. O que você tem hoje no mundo? Ou o que você teve no mundo que você consiga ter um registro histórico, seja do que for, que seja mantido ao longo dos anos e décadas e quem sabe séculos, que você consegue dar certeza que é imutável? Vamos tentar fazer esse exercício. O que a gente tem hoje, a prova do tempo e a prova de censura? Com pelo menos uma década, porque o Bitcoin já tá completando seus 17 anos, então tá indo para a segunda década, né? Então, o que ultrapassou 15, 17, 20 anos na história que você consegue cravar na pedra e dizer, cara, toda a informação que tá aqui dentro, ela é perfeitamente verificável e ela é perfeitamente segura no sentido de ninguém alterou nada que tem aqui dentro. O que você tem historicamente no mundo? Nada. Absolutamente nada. E aí eu vou falar uma coisa que muita gente vai até ficar chateada comigo, mas nem a Bíblia a gente consegue cravar que tudo que está escrito, que a gente lê hoje, foi escrito há 2000 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos. Nem a Bíblia, a própria Bíblia, sofreu alterações ao longo do tempo. No início, não tinha impressora. Os caras utilizavam copistas. O que é o copista? É o cara que pega uma versão e copia para poder transcrever aquilo e passar a mensagem adiante. E muitas vezes existe registro disso. Os caras faziam anotações e aí quem copiava na outra vez copiava essa anotação. Ou seja, nem a própria Bíblia, que é o embasamento moral e religioso do Ocidente, nem a própria Bíblia ela está imune a pequenas alterações. Isso, e ainda tem problemas de tradução, etc, etc, etc. E veja, eu não tô aqui falando mal da religião, nem mal da Bíblia, nem mal de Jesus, não, cara. Certo? Eu sou um cristão, não me entenda mal. Mas é óbvio que ao longo de 1000 anos de transcrição sem impressora, elas foram sofrendo pequenas modificações. Voltando aqui pra gente, o que você tem que você consegue afirmar, João Pacífico? O que você consegue afirmar com convicção, com toda certeza, que você tem registro que atravessou meses, anos, décadas e quem sabe séculos que não foi alterado? Eu não consigo lembrar nada, porque não existe nada. Então, quando você diz, João, que o Bitcoin é apenas um código de computador, você está completo de razão. O único problema é que você não entendeu a importância desse código de computador.
Esse é o único problema, você não entendeu a magnitude desse código de computador. Ele é um código de computador aberto para que qualquer pessoa possa gravar uma informação, qualquer pessoa possa copiar uma informação, qualquer pessoa possa verificar uma informação. Esse código de computador, ele é distribuído e não rodado num computador central. Ele não é algo que vem de cima para baixo, a gente chama de uma estrutura top-down. Ele não tem uma estrutura hierárquica de cima para baixo. Você simplesmente tem, como diz Andrés Antonopoulos, ele diz que você tem o único sistema da história da humanidade que você tem um sistema completamente horizontal, onde todos os participantes têm o mesmo peso na rede, seja um cara que tem $1 bilhão em Bitcoin, seja um cara que chegou agora e tem 12 centavos. A rede vai avaliar você da mesma forma que vai avaliar um bilionário, da mesma forma que vai avaliar um cara que tem 2 centavos em Bitcoin. Então, o Bitcoin é apenas um código de computador? Sim, perfeito, é isso que o Bitcoin é, um código de computador. Só que ele é tão foda, ele é tão forte, ele é tão foda, que qualquer pessoa no mundo pode utilizar. Qualquer pessoa no mundo pode gravar uma informação. E detalhe, essa informação ela é incensurável. Não existe um Estado, não existe um judiciário, não existe um ente centralizado que pode falar assim, não, essa informação eu não quero aqui dentro, vou apagar. Não existe isso. Gravou na blockchain do Bitcoin, tá marcado para sempre no timestamp. Daqui a 100 anos, enquanto existir internet, enquanto existir, de alguma forma, computação, a gente vai conseguir ver uma informação que está sendo gravada nesse momento, da mesma forma que nesse exato momento qualquer pessoa do mundo pode olhar uma informação que foi escrita no Bitcoin há 3 dias atrás, ou 3 anos atrás, ou na primeira transação dia 3 de janeiro de 2009. E isso muda completamente o jogo. Que banco de dados você tem no mundo, na história da humanidade, que você tem dados imutáveis, que qualquer pessoa pode participar da rede? Eu só quero essa reflexão, para que você entenda, João Pacífico, a importância do Bitcoin, a importância desse software de código aberto, onde qualquer pessoa, repito, pode olhá-lo, gravar uma informação e copiá-lo. Vamos seguir. Que não existe, que não gera nada de ganho e é simplesmente fruto de especulação. E aí ele fala que não existe. Veja, o seu vídeo, se você for usar da mesma forma, o seu vídeo não existe. O que é o vídeo? É palpável? Eu encosto no vídeo? Eu consigo pegar ele? Eu pego no seu vídeo aqui, ó? Não pego. Mas eu tô assistindo o seu vídeo. Por quê? Porque ele tá rodando na internet. Atrás de um framework aqui eu não sei se ele postou no Instagram, se ele postou no Twitter, se ele postou no YouTube. Mas eu consigo assistir o seu vídeo. Por quê? Porque são informações codificadas em formato visual que eu consigo transmitir e observar isso através do meu monitor. O Bitcoin, ele funciona da mesma forma. Você tem um ledger distribuído, onde qualquer pessoa pode, repito, gravar uma informação, segurar uma informação, verificar uma informação. Você, de fato, não toca. Você não toca no Bitcoin, ele não é um ativo físico, mas ele é virtual, ele é digital. E uma pessoa que trabalha com a internet, que faz... Eu não conheço o histórico do João Pacífico, tá? Mas me parece ser um youtuber, né? Como diz aqui na descrição aqui do Choquei. Uma pessoa que trabalha com a internet, dizer que algo na internet não existe. Então, dizer pra você que um tweet não existe, dizer pra você que uma postagem no Instagram não existe, essa live aqui não existe porque ela não é palpável. Que coisa absurda de ser falada em 2026, né? Depois de anos e anos, mais de 30 anos de internet. Que coisa absurda de ser falada, né? Que coisa absurda de ser concebida. Porque uma coisa é você, um velho de 90 anos, que, porra, não sabe usar a internet de jeito nenhum, falar alguma coisa dessa. A internet não existe e tal. A gente consegue entender. Agora, uma pessoa que trabalha com a internet não consegue entender o que é algo criptografado, o que é um byte na rede. Sei, me parece um pouco estranho, né? Me parece um argumento vazio. E aí ele fala, deixa eu rever aqui. Fruto de especulação. Peraí. Que não gera nada de ganho. E aí ele diz, o Bitcoin não gera nada de ganho. É isso aí, filhão. É isso aí, filhão. O Bitcoin não gera nada de ganho, a não ser que você seja um minerador. Aí, se você é um minerador, você exerce força de trabalho
exercendo essa força de trabalho, você pode ser remunerado por essa força de trabalho. Então, fazendo esse asterisco, de fato, o Bitcoin, ele não gera nada, ele não gera riqueza nenhuma. O Bitcoin é uma forma de você transferir informações entre uma pessoa e outra. É simplesmente isso. Ele é um software. Você matou a charada, João. O que você está falando é 100% correto. O Bitcoin é apenas um código de computador que não tem valor. É exatamente isso. Você matou a charada. O problema é que você não está vendo a magnitude disso que você está falando. Esse é o problema. Você não entendeu a magnitude do Bitcoin. O quanto isso gera valor. Porque o Bitcoin, ele não gera nenhum fluxo de caixa, a não ser ali para o minerador, né? Ou para uma empresa que trabalhe com o Bitcoin e tal. Mas aí não é o Bitcoin, é uma camada, né? Acima ou abaixo. No final das contas, o que vai gerar, João, valor para o Bitcoin é exatamente tudo isso que você está criticando. É ser um código de computador. Ou seja, é uma prova matemática do que acontece. É uma equação matemática. Ou seja, a gente está usando, se você for parar para ver, a grosso modo, o Bitcoin usa tecnologia através da matemática, através da ciência, para poder ter informações sendo transmitidas por qualquer pessoa no mundo, sem depender de um ente centralizado, sem depender de um banco, de um governo, de um agente, de uma provedora de internet. E essa informação, ela é imutável. Cara, se você não entendeu o valor disso, o quanto isso é poderoso, cara, eu não consigo te falar mais nada. Porque aí o valor passa a ser subjetivo. E não, o valor passa a ser discricionário e não objetivo. E se você não consegue ver valor nisso, vamos continuar aqui. E é simplesmente fruto de especulação. Legal, aí ele fala uma coisa que ele não está totalmente errado. Vamos falar agora da cotação do Bitcoin. A cotação do Bitcoin, que hoje está 68 mil dólares, esses dias estava 126, alguns meses atrás estava 13 mil dólares, e alguns anos atrás estava 2 dólares, e alguns anos atrás estava 0 dólares. Isso tudo, de fato, é a especulação. As pessoas especulam. Mas para a gente falar sobre especulação e valorização, vamos tirar a valorização da palavra, vamos falar sobre valor. Para a gente falar sobre o valor do dinheiro, cara, a gente tem que voltar, João, aí eu vou te dar uma aula, um contexto histórico sobre dinheiro. A gente tem que voltar de 6, 8, 10 mil anos no tempo para a gente entender o que é o dinheiro. E aí, João, eu espero que você escute isso e o que eu vou te falar talvez mude a sua concepção sobre valor, sobre o quão importante é o Bitcoin. 10 mil anos atrás, ou 10 mil antes de Cristo, então a gente está falando de 10, 12 mil anos atrás, comunidades, para que elas pudessem existir, elas precisavam de produtos e serviços. Então você tinha, por exemplo, um agricultor que ele plantava trigo. Ele tinha lá uma fazenda, né? Um sítio cheio de trigo. Só que ele não tinha roupa, porque ele não conseguia cultivar o tecido. O que esse cara fazia? Ele chegava, ele batia na porta de algum companheiro dele lá na aldeia dele, falava, olha, eu tenho trigo e você tem tecido. Vamos trocar um pouco de tecido por um pouco de trigo? E aí a outra parte dizia, caramba, eu tenho bastante tecido, porque eu tenho aqui bastante algodão, eu consegui tecer, produzir esse tecido, eu tenho bastante tecido. E eu não tenho trigo, porque eu queria fazer pão. Vamos trocar? Vamos. Quando essas duas partes, de forma orgânica, se encontravam, a gente chama esse encontro de escambo. Então você tem um carinha que tem trigo, outro cara que tem tomate, outro cara que tem batata. Eles conseguem trocar entre si de forma voluntária e resolvem o problema. Qual que é o problema disso? O problema é, se eu tenho muito trigo e não tenho interesse no teu tecido, e você tem tecido e tem muito interesse no meu trigo, a gente tem um desbalanço nessa equação, porque eu vou exercer um poder de oferta e demanda que talvez seja ruim para você naquele momento.
Porque eu não quero o teu tecido, mas eu aceito receber muito mais tecido do que, sei lá, pedaços aqui ou sacas de trigo. Para resolver esse problema, as pessoas naturalmente, ao longo dos milênios, elas começaram a dar valor para algo. E elas começam a transacionar e mudar o escambo para metais preciosos. Então, você tem alguns ativos que saem da natureza, alguns metais que brotam da natureza, que existem com que possuem nele características de valor, características de moeda. E aí, naturalmente, a humanidade, ao longo dos milênios, chega no ouro e a prata como um ativo de meio de troca, como um dinheiro. Por quê? Porque o ouro e a prata, eles são naturalmente escassos, você não encontra tão facilmente da natureza, muito menos o refino é fácil. O trabalho com o ouro e a prata, a gente tá falando de 10 mil anos atrás, não atualmente, né? Então, não é fácil você trabalhar o ouro. Obviamente, se não é fácil trabalhar o ouro, a falsificação do ouro, naquele momento, é praticamente impossível, para não dizer impossível. Ele tem características de portabilidade, então eu consigo pegar uma pipitinha de ouro, né, um pedacinho de ouro e transportar num saquinho, numa carteira. Ele tem possibilidade de balizamento de preços. Então, naturalmente, as pessoas, ao longo dos anos, elas olharam para a prata, para o ouro e outros metais preciosos, mas principalmente ouro e prata, e falaram, cara, em vez da gente fazer o escambo, a gente pode utilizar o comércio com metais preciosos, por exemplo, o ouro. Legal. E isso vai acontecendo milênios antes de Cristo. Até que mais ou menos onde a gente conhece hoje como o reino da Turquia, como a Turquia, existia o reino da Lídia, hoje Turquia. E lá no reino da Lídia, o que os caras perceberam? O que o Estado lá percebeu? Ele falou, cara, e se eu for o grande balizador de preços? E se eu pegar esse ouro, em vez das pessoas negociarem pepitinhas ali, lasquinhas de ouro, e se eu pegar esse ouro e eu estampar uma moeda ali dentro? Se eu estampar um leão, e foi exatamente isso que era o dinheiro lá do reino da Lídia. Se eu estampar um leão e eu dou valor para a moeda. Ou seja, agora esta moeda tem valor de X. E com X você compra Y coisas. Então o Estado ele entra na equação para dizer o seguinte, olha, então essas trocas voluntárias que o comércio faz, vamos padronizar, vamos fazer uma padronagem. Então, em vez de ser lasquinhas de ouro pesadas, a gente agora vai ter uma moeda que tem um peso fixo e uma cotação fixa, ou pouco variante. Legal. E isso vai acontecendo, vai acontecendo. Até que, muitos milênios depois, a gente chega no Império Romano. E lá no Império Romano nós temos uma moeda chamada denário. Você tinha lá o denário de ouro, denário de prata, que é basicamente isso que o reino da Lídia, né, o Império da Lídia fez. É pegar uma moeda e o próprio Estado estampa, ou seja, o Estado dá o valor para aquilo. Então, a gente tem dois padrões, na verdade, 3 padrões aqui que eu falei. Primeiro, o escambo. O pessoal começa trocando concha, sal, trigo, tecido, tomate. Escambo, primeiro padrão de negociação que a gente tem no mundo. Depois, a própria humanidade começa a ver valor no ouro. Então a gente tem uma disrupção, não é mais o escambo. Agora a gente tem um padrão monetário. Qual que é o problema desse padrão monetário? Fica muito difícil a gente balizar preço, porque o ouro, para mim que tenho muito, vale uma coisa, para você que não tem nada, vale outra coisa. E aí o Estado entra na equação. E aí quando o Estado entra na equação, João, a gente está chegando numa era onde a gente tem uma reserva de valor. Então, o reino de Lídia e, consequentemente, todos os outros impérios e governos e estados da humanidade, eles passam a ter um governo emissor do dinheiro. Isso, para as comunidades, num primeiro momento, ele gera uma expectativa de segurança, ou seja, é o Estado dizendo quanto vale o meu dinheiro, quanto vale o seu. Não é você dizendo quanto vale o seu e você dizendo quanto vale o meu, e vice-versa. Não, é o Estado dizendo, ó, esse dinheiro, essa moeda aqui vale tanto. Então, pela primeira vez na história,
criou-se a reserva de valor. Qual que é a reserva de valor? Aquela moeda de ouro, ela tinha ouro. Logo, se você derrete aquilo, você tem o peso dela em ouro precificado. Então, o valor da moeda está no seu peso em ouro. Show de bola? Até aqui tudo bem? Então, nós temos agora um padrão, muita gente vai chamar, um padrão de reserva de valor, muita gente vai chamar de o primeiro padrão ouro. Qual que é o problema disso? O problema é que no Império Romano, os caras começaram a olhar e falar o seguinte, cara, eu sou o emissor do dinheiro, o Estado, né? O Império. Eu sou o emissor do dinheiro. Só que eu tenho um problema, cara. Eu preciso de mais dinheiro para expandir o meu território, para aumentar meu custo com guerra, para alimentar o meu exército, para invadir outras pessoas, para gastos, para aumentar o déficit fiscal. Eu preciso de mais dinheiro. Qual que é o problema? O problema é que extrair esse ouro, essa prata da natureza, ou catar isso de uma vez da população, é difícil. A população já está irritada que a gente toma muito de impostos. E eu não consigo ir numa mina de ouro e catar mais, porque é difícil a extração do ouro. Ou seja, o ouro ele passa a ser limitado pela quantidade intencional que você tem no dinheiro. Pega essa aula aí, João. Pega essa aula aí, João Pacífico. Com isso, o Império Romano diz, tá bom, e se em vez de eu pegar essa moedinha, vamos supor que tem 3 gramas de ouro, em vez de eu pegar essas 3 gramas de ouro, eu botar só 2 gramas de ouro e eu adicionar um pouquinho de cobre, será que alguém vai perceber? Dessa forma, pela primeira vez na história, cria-se um fenômeno chamado inflação. E este é um problema, João, da centralização. Porque o Estado diz, olha, o dinheiro, eu que emito, eu que imprimo, eu que vou gerir esse dinheiro. Quando o Estado não fala para ninguém, em vez de botar 3 gramas de ouro, ele bota 2 e 1 grama de bronze, quando você pesa a moeda, ela tem o mesmo valor. Nominalmente, ela é a mesma coisa. Qual que é o problema? O problema é que com a mesma quantidade de ouro, o Império Romano conseguiu fazer muito mais dinheiro. Gerar muito mais dinheiro. Pela primeira vez na história, você tem o Estado gerando inflação. E a inflação é uma forma de taxação para a população. Só que diferentemente do imposto, que você tem que ir lá e pagar aquela DARF, você tem que ir lá e recolher lá para o fiscal do Império Romano, a inflação ela é silenciosa, você só vai perceber isso anos depois, às vezes décadas depois. E aí, a gente tem toda essa padronagem e agora a gente tem um padrão chamado fidúcia. Porque o dinheiro anteriormente, ele era usado como uma reserva de valor. Então, se você tem uma moeda de ouro, significa que aquilo representa o seu peso em ouro. Quando você começa a mudar isso, quando você começa a batizar isso, o que você tem no final das contas é uma não mais reserva de valor. O que você tem é a fidúcia, é o dinheiro sem lastro. Fidúcia, a origem da palavra fidúcia é de confiança. Então a gente passa a ter a confiança no dinheiro e não mais o lastro no dinheiro. Isso vai acontecendo durante séculos e milênios, até a gente chegar em épocas quase atuais. Depois da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, na verdade um pouquinho antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, existe um acordo em Bretton Woods. É chamado o Acordo de Bretton Woods. Basicamente, 44 nações se juntam e dizem, olha, a gente tá meio fudido da guerra, a gente tá expandido, Segunda Guerra Mundial, tá? Então voltamos pra cá. A gente tá muito fudido com guerra, a Europa tá devastada, a nossa indústria tá enfraquecida e, por outro lado, o solo americano tava intacto, porque aconteceu nada ou quase nada, tirando exceções ali de Pearl Harbor e coisa e tal. O solo americano, a indústria americana, a população americana tava completamente intacto. Ficou decidido em 1944, com o Acordo de Bretton Woods, que o dinheiro no mundo seria balizado pelo dólar. E esse dólar seria balizado pelas reservas de ouro que os Estados Unidos têm. Então, no final das contas, internacionalmente falando, a gente iria expandir, nações iriam negociar entre si, empresas iriam negociar entre si, utilizando o dólar. O pessoal vai chamar isso de padrão dólar.
E por que isso acontecia? Porque o governo americano detinha todo aquele dinheiro impresso, ele tinha no Fort Knox um cofre de ouro respaldando todo aquele dinheiro. Certo? Então, o mundo confiou aos Estados Unidos, aos estadunidenses, aos americanos, que o dólar seria emitido conforme as reservas de ouro seriam criadas e aumentadas. Mais uma vez, a gente volta no problema do Império Romano. O governo americano precisa expandir. O mundo precisa expandir. E você não extrai a quantidade de ouro na mesma proporção que você imprime dinheiro. Logo, ficou muito claro que a partir de 1944 até mais ou menos 1970, são quase 30 anos, ficou muito claro que nós teríamos, assim como o Império Romano e outros impérios fizeram, claro, nós teríamos mais dólares em circulação do que ouro respaldando isso. No dia 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon vai na TV americana e diz: turma, não teremos mais conversibilidade de dólar para ouro. Ou seja, Richard Nixon, em 1971, diz: acabamos definitivamente o padrão ouro. E a partir disso, o padrão ouro, ele inexiste e agora nós temos o padrão fiduciário. Novamente, e agora de forma estruturada. O que é o padrão fiduciário? É o padrão onde você confia no dinheiro do Estado. Você confia naquela moeda, naquele papel moeda ou aquela moeda física emitida. Você confia que aqueles dólares que tem na tua conta, eles serão honrados pelo governo americano. Veja, a gente está falando de 10 mil anos antes de Cristo até dias atuais, a gente está falando de 12 mil anos no total, onde as pessoas precisam negociar entre si. E toda vez que o Estado entra na equação, ele cria anomalias. Ele cria crises, ele desvaloriza o dinheiro, ele cria impostos, ele, por meio de autoridade, ele diz quanto vai valer o seu dinheiro. Então, quando você diz que o Bitcoin não serve para nada, você está ignorando 12 mil anos, pelo menos historicamente falando. Você está ignorando 12 mil anos de tentativa do ser humano a conseguir fazer trocas voluntárias sem ser explorado pelo Estado e de uma forma justa. Porque o Bitcoin, ele faz exatamente isso que as pessoas faziam pós-escambo com o ouro, com a lasquinha de ouro, com o lingote ali de ouro. O WhatsApp tá vazando? Pronto, deletei, fechei aqui. Então, o que a gente tem no dinheiro fiduciário? O que a gente tem no padrão ouro do dinheiro? O dólar teria que ter conversibilidade com o ouro. O real teria que ter conversibilidade com ouro, ou seja, se eu chegar no Banco Central com R$1.000, eu tenho que receber R$1.000 em ouro. Isso não existe mais. E o Bitcoin, ele acaba com essa necessidade da contraparte. Ele acaba com essa conversibilidade. O Bitcoin não precisa ser convertido para nada, porque, como você mesmo disse, João, ele é um código. Ele é um código matemático. Sacou a ideia? Então, quando você diz que o Bitcoin ele não serve para nada, ele é apenas fruto de especulação, você está enterrando, João, 12 mil anos, pelo menos, de luta dos seres humanos, da população da Terra, em poder transacionar livremente, de forma justa, sem a tutela do Estado. Vamos continuar vendo o que ele fala. Por exemplo, você vai investir numa ação. Quando você investe numa ação, ela está gerando emprego, está gerando lucro, tem fábricas, tem alguma coisa. Não é uma empresa produzindo algo. Você vai investir em renda fixa. É um empréstimo para um país, é um empréstimo para uma empresa, é um empréstimo para uma cooperativa. Você vai investir no ouro. Tá, o ouro, ok, é uma especulação muito forte, mas em última instância, o ouro, ele existe. O ouro físico lá, você pode comprar o ouro físico e pode vender aquele ouro físico e pode usar em colar, enfim. Metais podem ser usados. O Bitcoin, ele não serve para nada. Pois é, o Bitcoin não serve para nada. Ele serve simplesmente para que a gente tenha uma rede incensurável, que vai atravessar os anos, as décadas e, quem sabe, os séculos, onde ninguém pode voltar uma transação, ninguém pode tirar o teu dinheiro, nenhum juiz, se for na tua carteira, né? Claro, deixando bem claro. Nenhum juiz, nenhum banco, nenhum banqueiro, nenhum político, nenhum país pode proibir, ou ele até pode proibir,
mas ele não consegue ter efeito nenhum contra o teu Bitcoin. Por quê? Porque o valor do Bitcoin é o seu meio de troca totalmente voluntário, sem ter um registro estatal no meio das contas. Que é o que há 12 mil anos, pelo menos, a gente tenta brigar. Que é tirar o Estado do dinheiro. O Bitcoin, ele meio que volta às origens, ele volta ao pós-escambo. Com uma pequena diferença, hoje você não precisa mais andar com aquele ouro na sua cintura. Você não precisa andar com uma balancinha para poder pesar aquela quantidade de ouro, de prata. Não, agora você tem, de forma matemática, um dinheiro onde você pode transferir para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa. Isso, João, tem valor pra caralho. E se você não consegue entender esse valor, significa que você tá tão fechado a ações, a ETFs, ao mercado financeiro tradicional e você nem se deu conta que você não tem a portabilidade do seu dinheiro, você não tem a posse do seu dinheiro. Quem tem é um banco, é um banqueiro tutelado por um banco central, que pode, quando ele quiser, fazer o confisco do teu dinheiro. Ah, Felipe, mas não vai acontecer. Fernando Collor de Mello e sua ministra da Economia na época, Zélia Cardoso, riem da sua cara nesse momento. Porque isso aconteceu num período recente da nossa história. O dinheiro foi confiscado. Agora, eu quero que você consiga citar para mim um exemplo, eu quero que você consiga citar para mim uma brecha no Bitcoin onde um Estado possa segregar o dinheiro da população, onde um Estado possa roubar o dinheiro da população, confiscar o dinheiro da população ou de um indivíduo específico. Estou falando de Bitcoin, não estou falando de corretora, não estou falando desse teu mundo de contraparte, desse teu mundo de terceiros com o teu dinheiro. Estou falando autocustódia, rede Bitcoin. A gente tem algum indício de algum agente estatal que conseguiu retroagir algum bloco, voltar uma transação ou pegar a carteira de alguém? É só isso que eu queria que você me respondesse. E aí, respondendo essa pergunta, João, eu gostaria que você refletisse sobre o que você falou, sobre o que eu falei, e espero que você mude de opinião. Se você não mudar de opinião, não tem problema nenhum. Existe uma frase Bitcoiner que diz: cada um vai ter o Bitcoin pelo preço que merece. É assim que funciona.